E aí, Vitória, na tua visão, quando a gente está falando de executivos C-level, esses profissionais têm uma visão estratégica, né? Eles têm um certo pragmatismo na hora de analisar. A gente falou muito de tomada de decisão, de impacto dessas decisões dentro das empresas. Como é que você, né, alinha a tua proposta de valor, aquilo que você está entregando como solução, aos objetivos estratégicos da empresa dele como profissional, do crescimento da empresa? E aí, para colocar uma cerejinha no bolo, como é que você consegue prender a atenção desse profissional, dessa profissional, durante essa segunda fase da venda aí, que é a parte de apresentação, de proposta de valor e negociação? Joia. Eu penso que o tempo que você tem com ele, o cara conectou na reunião com você, como é que eu vou manter ele engajado ali, né? Como é que eu vou segurar a mão dele e a gente vai chegar no objetivo final? Então, tem alguns rituais, assim, que eu gosto de colocar dentro da conversa. Eu sempre abro a conversa ali, 30 segundos, 1 minuto, eu me apresento e eu pergunto para ele, o que você faz hoje? Ou aonde você quer chegar, de onde você veio, sabe? Eu preciso ouvir um pouco dele ali no começo para que ele também tenha esse ponto de junção comigo. E eu deixo ele muito confortável no sentido de dizer, eu não tô aqui pra gente ficar passando slide. Isso eu vou te mandar depois, você vai sentar com a tua equipe, avaliar. Se faltar algum número, você me avisa. A gente vai fazer uma conversa sobre como vocês estão hoje. Então, deixa o cara confortável, né? Eu tava comentando ali da dança, deixa ele confortável para a hora ele guiar, hora você ser guiado também na conversa. Então, pergunta para ele, né? A pergunta que eu coloquei lá no início. Eu gosto de chegar e perguntar que resultado você tem que entregar no quarter, onde você está gastando a tua agenda hoje. É uma das coisas que às vezes é super óbvia e a gente não pergunta. Então, assim, Dani, o que você está gastando de agenda hoje com o papo de vendedor? Cara, minha agenda está bloqueada na segunda-feira porque eu tenho que sentar e ver budget de investimento que a gente está fazendo. Então, eu tô com a agenda bloqueada 2 vezes na semana para pensar sobre eu contratar ou não uma nova ferramenta, entende? Então, pergunta para ele, onde você está gastando teu tempo? Que é o recurso mais escasso, né, exato, de qualquer pessoa. Exato. Bem bacana. Exato. Então, isso... Às vezes ele não vai trazer a dor direto pra você e falar, eu tô com um problema nisso. Mas se você pergunta pra ele, como é que foi tuas últimas 3 semanas de agenda? E, cara, qual é o problema que você tá tentando resolver ou solucionar nessa última semana que não deixou você dormir e ficou em alerta ali na tua cabeça? Porque ele sai da reunião já pensando em 300 coisas que ele tem que fazer. Então, quando eu trago esse cara pra dentro, eu tenho que garantir que ele ficou muito confortável comigo a ponto de ser uma conversa. Eu tô tomando um café com ele, a reunião ficou tão confortável a ponto dele ter um momento de abertura, entende? Ser um momento leve pra ele. E depois eu vou executar a minha proposta, voltar para ele e fazer o processo de repetição, que é alta energia pro cara, né? A gente conectou rápido. Eu usei poucos argumentos, né? Reforcei um pouco do que eu quero entregar, mas poucos argumentos. Não fiquei, minha solução faz isso, isso e aquilo, né? Benefício, benefício, benefício. Não. Poucos argumentos e muita repetição. Muita repetição. A nível de fixar ele e falar, quando ele transferir o projeto para outra pessoa tocar, porque vai chegar essa hora também, né? Principalmente quando você for fazer a apresentação da proposta de valor ou quanto tempo vocês vão levar para implantar, ele vai tocar para outra pessoa, né? E aí, na outra pessoa, ele vai voltar lá na primeira pergunta que você fez, porque ele fixou a repetição. Como é que tá? Eu tô preocupado com o que ela fixou, se eu vou reduzir investimento, se eu vou reduzir tempo de espera na fila, se eu tô trazendo um faturamento mais alto para a empresa, no fim ele vai estar olhando para isso. Então, quando, exemplo, ele sentar com um executivo ou com um diretor dele de área que tá tocando o projeto, ele vai voltar na pergunta inicial. Quanto tempo falta para eu implantar? Eu tô perdendo ou eu tô ganhando aquilo que a gente fez lá atrás? Então, é isso que ele grava no fim. Agora,
apresentação da proposta, né? Tem alguma diferença entre o C-Level e um cargo normal, um gestor, um coordenador? Existe, em termos de apresentar a proposta, algum elemento que você fala assim, putz, para C-Level eu mexo isso aqui ou não? A gente pode usar a mesma estrutura? Joia. Eu troco o foco, sim, na apresentação da proposta de acordo com o nível de pessoas que estão participando daquela reunião. Então, um exemplo, isso foi até algo que veio muito claro no PASV, né, quando a gente estava fazendo. Você vai ter o influenciador na reunião, você vai ter o decisor e você vai ter o usuário. Então, assim, quem está no nível executor operacional, ele é o usuário da tua ferramenta, ou do teu produto, do teu serviço. Quando eu estou negociando com o C-Level, ele é o decisor ou o influenciador naquela organização. Ele vai ser, né, levar aquilo para proposta em outras áreas também a nível de decisão. Então, eu tento capturar na apresentação, assim, o que é importante para ele, e no fim, na reunião eu sempre vou ancorando. Então, se é um dado de mercado que ele trouxe, eu repito. Lembra que você me falou esse dado, etc? Sim. Então, eu vou casando a informação ali na evolução. Se ele trouxe uma dor dele, você me disse... Então, assim, espelhamento é algo que eu gosto muito. Não a nível de ficar maçante, repetitivo, mas a nível de fixação e repetição. É como fazer, né, atividade física. Cara, você vai ficar tão bom naquilo que você começa a repetir o padrão. Na proposta de valor, na apresentação, da mesma forma. Você começa a repetir para ele a dor dele. Você começa a repetir para ele a dor dele. A ponto de que quando ele for sentar na mesa dele, ele vai lembrar, cara, eu tenho esse problema, eu quero resolver esse problema. E aí, para usar essa técnica de repetição, é importante você entender qual é o problema principal que ele tá enfrentando. Sim. Né? Se a gente pega um primeiro ali que ele soltou, mas de repente não é tanto o foco dele, você ficar batendo em cima disso, talvez você desça na escala de prioridade, né? Exato. Precisa investigar bem, né? E uma vez que a gente encontra, daí a gente começa a trabalhar naquele ponto, né? Sim. Eu acredito que você tem que ter muito o feeling ali também, sabe? Você tem que estar muito conectado com você. Até eu lembro de uma das aulas que o Dani deu no PASV sobre, né, consciência do seu momento ali. Vocês colocam muito sobre isso, né? Cara, mindset, como é que tá a tua mentalidade, sabe? Então, você tem que trazer isso também para negociação. Porque senão você fica... ele me apresentou essa dor e é só essa dor. Então, você não consegue sair um pouco de cena, olhar aquele cenário assim mais, né, amplo, como espectador mesmo, e depois descer para atuação. Então, quando você está negociando com o C-Level, você tem que ter essa ambidestria de estar presente com ele, mas também, assim, dar uma saída de cena e olhar como é que tá a leitura ali do cenário, a visão do negócio, como ele sentou na reunião, se ele sentou com uma postura de... tô saindo, ou se ele sentou realmente numa postura confortável, se ele jogou aquele olho para trás. Assim, a nossa comunicação não é só palavra, né? Então, aprenda a ler aquele C-Level também, sabe? Então, no fim, acho que isso colabora muito para a evolução e tomada de decisão dele na apresentação. Entendi. Isso tanto numa reunião presencial quanto numa reunião online, numa call? 100%, claro. Numa presencial, a troca é muito maior, gente. É mais intenso. Então, assim, você tem que saber... 4D, né? Exato, exatamente. 4D. Você tem que saber... Ele é um cara do presencial que eu preciso sentar, tomar um café com ele, etc. Ou ele é um cara online e 100% conectado e para ele não vai fazer diferença, entende? Então, acho que vale a pena ali você também entender um pouco do comportamento daquela empresa e do seu comportamento também, onde você fica mais à vontade. Porque com um C-Level, a gente estava comentando isso, às vezes você não vai ter a próxima reunião. Então, se você fica mais à vontade no presencial, cara... investe o tempo e vai lá no presencial e, sabe, mata logo. Exatamente como vocês falam no PASV. Casa de ferreiro, espada ninja na vitrine. Cara, se eu sou presencial, pra que você vai marcar uma reunião online com o cara? Vai no presencial, faz a proposta, entende? No fim, ele não quer ficar enrolando, ele não quer que você desenrole o teu pitch, a tua apresentação. Você tem que ser um pouco mais flexível. Então, assim, qual a mensagem na reunião, na apresentação que eu não posso deixar de
falar, de pregar, vamos colocar assim. Se eu tenho uma estrutura, um conjunto de palavras que fazem parte, eu fico menos engessado numa presencial, beleza, vamos para presencial. Eu fico mais confortável se eu trabalho com 2 telas e do lado eu vou ter um apoio, um roteiro, algo que eu não vou queimar aquele lead, beleza, vai para reunião digital, sabe? Não é o que funciona para um vai funcionar para o outro. É onde você se sente mais confiante. Porque negociar com o seu level, você tem que estar confiante no nível de ele não tem abertura para dizer que tem outra pessoa que faz melhor aquilo. E aí, o que você achou deste conteúdo? E se eu te disser que tem muito mais no episódio completo? E ó, para você ouvir ou assistir, tem um link na descrição deste conteúdo. Se você quiser assistir, aqui no YouTube você vai ver o episódio completo. Se você quiser ouvir, tem no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, enfim, no player que você preferir. E se você se interessou em conhecer o programa de aceleração de super vendedores, saiba que tem também um link aqui para você poder conhecer o nosso treinamento, um treinamento em que eu e Daniel Mestre vamos acompanhar você durante 6 meses com 14 encontros online e ao vivo. Vamos te ajudar a desenhar processo de vendas, vamos te entregar técnica de vendas e vamos ajustar o mindset, o comportamento para acelerar os teus resultados. Tem um link na descrição desse conteúdo aqui. E por último, mas não menos importante, link do RD Station CRM para você conhecer a maior plataforma de CRM da América Latina, ou seja, o CRM mais utilizado por operações tanto B2C quanto B2B. Tem um linkzinho aqui embaixo para você conhecer o RD Station CRM. Tamo junto?